História de pescador. Tenho certeza que você já ouviu aquelas histórias de pescador. Aquelas histórias mirabolantes, aquela história que você fala assim, não tem como acreditar. Será? E nessa semana, falando sobre alguns heróis, eu gostaria de falar sobre mais um herói que teve uma grande história de pescador para contar. Antes disso, deixa eu contar uma experiência que eu tive. Quando eu era pequeno, o meu tio me levou para pescar. E eu não sou fã de pesca, eu não tenho grandes habilidades nesse ramo. Tem alguns amigos que gostam de pescar. Mas naquele momento eu fui ali preparar a isca, né? Colocar a minhoca ali no anzol. E aí meu tio falou o seguinte, ó, você vai jogar e você vai segurar. E a hora que você sentir puxando, você vai puxar aquele peixe. Eu, não, tudo bem. Tinha ali por volta de 10 anos mais ou menos. Então naquele momento eu coloquei a minhoca no anzol e eu joguei ali na água. Mas eu falo pra vocês que não deu 1 minuto, não deu 30 segundos e eu já senti puxando. Falei, tio, tá puxando. Ele falou assim, ah, mentira. Eu falei, sério? Fui puxando, não tinha aquele, acho que é molinete que fala, não tinha aquele negócio pra puxar, era na base do braço mesmo. Aí eu puxei assim, veio um peixe desse tamanho. E ele ficou assim, abismado, que realmente eu consegui de primeira ali, eu nunca tinha pescado e de repente de primeira parece que o negócio caiu bem pertinho do peixe. Isso é um tanto quanto suspeito. Fato é que aquele peixe serviu de jantar depois, acho que se não me engano era uma tilápia, o pessoal ali gostou bastante. E eu falei assim, bom, que legal, vou tentar de novo. Peguei, preparei tudo, a hora que eu joguei, aí ficou um tempo, você sabe como é que é criança, eu já fiquei entediado, eu já quis desistir disso. Eu acho que eu nunca mais pesquei na minha vida, ou se eu pesquei mais uma vez foi muito. Mas tem uma história na Bíblia de um pescador. Não é Pedro. A história de um homem que era filho de um profeta. E esse homem já era chamado Jonas. Jonas, ele recebeu um trabalho muito importante de Deus, que era pregar para uma das cidades mais difíceis da época, que era Nínive. Nínive, você percebia que era uma cidade com um coração mau. Parece, né, que Deus ele sempre está tentando lidar com corações maldosos. E esse é o objetivo de Deus, é conseguir conquistar esses corações. Mas Jonas recebeu a incumbência de levar uma mensagem de arrependimento para essa cidade. E naquele momento Jonas ele pensou, eu não quero ir para essa cidade. Eu não vou porque aquelas pessoas lá não merecem. Cê é louco, não compensa. E Jonas ele decidiu ir para o sentido oposto daquela cidade. De repente, enquanto Jonas estava no barco fugindo da presença de Deus, se é que você consegue fazer isso, Jonas é jogado ao mar e um peixe o engole. Até aí tudo bem, você pode se virar comida de peixe algum dia se você cair no mar. Mas essa história ficou um pouquinho diferente. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Já imaginou você contar para os seus filhos, para os seus netos, falar assim, olha, eu passei 3 dias dentro de um peixe? Com certeza alguém vai olhar para você e vai falar assim, isso aí é história de pescador, isso aí é história para boi dormir, tem nada a ver isso aí. Pois é. Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. Detalhe, ele fez uma oração dentro daquele peixe. Ele reconheceu que ele devia fazer o trabalho de Deus. E naquele momento, aquele peixe levou Jonas exatamente para o local que ele precisava, que era Nínive. E Jonas, ele tinha um grande amor no coração por Nínive, né? Só que não. Porque a cidade era para ser percorrida em 3 dias. Jonas fez apenas em um dia. E olha a mensagem que Jonas pregou em Jonas capítulo 3, versículo 3 e 4. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, gritando, proclamando, daqui 40 dias, Nínive será subvertida ou destruída ou virada de cabeça para baixo. Lembre-se que Deus ele falou para que Jonas pregasse uma mensagem de arrependimento. Jonas não teve amor por aquelas pessoas e pregou uma mensagem de juízo e de destruição. Mas para surpresa de Jonas,
A comoção foi tanta. O rei ficou tão surpreso com aquela mensagem que ele decidiu convocar um jejum a toda a cidade, inclusive até de uma forma ali exagerada, até os animais participaram. Perceba que nessa história, Jonas ele foi um grande herói. Em nenhuma outra história da Bíblia um homem conseguiu converter uma cidade inteira. É claro que foi o agir do Espírito Santo na vida daquelas pessoas, mas Jonas nesse momento se tornou um grande herói. Mas contrariando todas as histórias de heróis que você já ouviu, outros personagens que você goste, Homem de Ferro, Hulk e outros heróis, é interessante que Jonas não fica feliz com o seu resultado. Você percebe ali no final dos filmes de heróis, quando ele consegue salvar uma pessoa, salvar uma cidade ou salvar o mundo de uma destruição, é claro que o herói vai ficar feliz pelo seu feito, ele vai ficar muito feliz porque ele conseguiu salvar uma grande quantidade de pessoas, ou até mesmo só uma pessoa. Mas Jonas tem uma reação oposta. Ele fica chateado que as pessoas se converteram porque Jonas esperou que aquela cidade fosse destruída. No final do livro de Jonas, Deus ele faz uma pergunta para Jonas, fala assim, Jonas, essas pessoas dessa cidade, elas não têm nem discernimento saber o que é mão esquerda, o que é uma mão direita. E você acha que eu não agiria de misericórdia com eles? E a grande pergunta desse livro, dessa história é, era Nínive que precisava de Jonas? Ou era Jonas que precisava de Nínive? Vou repetir a pergunta. Será que era Jonas que precisava de Nínive ou Nínive precisava de Jonas? Mas a resposta é que todos precisam de Deus. Todos precisam chegar a arrependimento. Todos precisam entender que o amor e a graça de Deus pode alcançar todos os corações. E nesse momento, aquele profeta, aquele pregador conseguiu um dos melhores feitos, que foi trazer a conversão para uma cidade completa. E você? Deus ele tem chamado você, Deus tem conversado com você, Deus tem falado ao seu coração. Será que você vai atender esse chamado? Lembre-se que Deus ele sempre está esperando você se arrepender daquilo que você fez de errado. Pense nisso e lembre-se, tamo junto.